vai fazer e está fazendo, Senhor, uma obra tremenda, Senhor, nesse mundo, no meio do seu povo, no meio da sua igreja e no mundo de uma forma geral, preparando todas as coisas para o seu retorno. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, nos guarda debaixo da tua mão, da tua proteção, mesmo que estejamos passando por tempos difíceis. Não permita que a nossa paz seja perdida, mas que estejamos, ó Pai, contemplando, Pai, ao Senhor em toda a sua plenitude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e esteja nos fortalecendo, Pai, através da tua palavra, Senhor Deus, e que, se for da tua vontade, que venham tempos de refrigério para a tua igreja, Senhor Deus, mas também nos prepara para tempos difíceis, para, com a mesma dedicação, espontaneidade, Pai, e alegria, estejamos, ó Senhor Deus, passando por todas essas coisas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque. E aí, continuando a exposição dessa primeira parte, né? Vamos dizer aí que o verso 1 e o 2 seriam praticamente uma introdução, e a partir do verso 3 até o verso 15, né, como nós já falamos anteriormente, seria o conteúdo, o bojo dessa oração, né? E nesses primeiros 7 versos nós estamos vendo o profeta falando da vinda do Senhor, tá? Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 7, né? E aí a gente continua, faz uma revisãozinha do que falamos a respeito do verso 3 e continuamos a nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. A tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. Ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigaram-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian. Não seria impossível eu pegar o capítulo 3 e fazer uma pregação toda em cima dele, abordando esses aspectos de uma forma bastante simplificada, que pudéssemos, numa ou duas pregações, terminar o capítulo 3 de Abacuque. Mas vocês sabem que essa não é a minha proposta. A minha proposta é trazer verso por verso dentro do contexto do livro, e tirar ensinamentos que estejam relacionados ao contexto aqui de Abacuque, mas que também tirando ensinamentos para nós hoje. E por que eu estou falando isso? Porque quando você prepara, quando eu estou preparando, é como se você estivesse, sem chegar ao final, é como se você estivesse subindo debaixo d'água. Aí você fica segurando a sua respiração, enquanto você sai da água, que você a sua cabeça passa a superfície, você abre a sua boca, o seu nariz, né? E você respira. É mais ou menos assim esse texto aqui, como outros, mas esse texto aqui de Abacuque, porque o ápice dele vai estar no final. Nesse meio tempo a gente vai estar respirando debaixo d'água, esperando, muitas vezes trazendo essa respiração, esse contexto final para o nosso entendimento, até para nós não perdermos toda a riqueza do livro, mas entendendo que nós estamos num caminho. E nesse caminho que está sendo apresentado, exposto, nós vamos chegar no ápice dele. Como já fizemos isso anteriormente e até antecipamos esse final do capítulo 3, que está lá na resposta, a perspectiva, a postura de Abacuque diante de tudo aquilo que o Senhor tinha revelado a ele, se apresenta dos versos 17 ao verso 19. Isso como resposta
dos outros capítulos, que é a resposta de Deus a ele, e como o Senhor, conclusão mesmo de sua oração. Então nós vimos no verso 3 muitas coisas na semana passada, mas vimos que ali o profeta relembra os atos passados de Deus na salvação do seu povo, e tem a certeza, da mesma forma que Deus agiu anteriormente, ele agiria naquele momento, agiria agora. Agora no momento dele e agora também no nosso momento. As manifestações de Deus na história, e esse era o propósito do profeta, demonstravam seu caráter por meio da sua misericórdia, proteção, salvação, cuidado e providente mão. E é isso que as histórias do Velho Testamento, é isso que a Escritura vai nos mostrar. Deus agindo, só que nós hoje estamos aqui e olhamos para lá e temos o entendimento de toda a história. Vendo as ações de Deus de forma muito clara e da forma como apareceu lá, visivelmente as teofanias de Deus, para que nós tenhamos a esperança de que esse mesmo Deus que agiu lá no passado está agindo aqui também em prol da sua igreja, por mais que às vezes não estejamos vendo a mão de Deus, como eles viram tão claramente, às vezes até visivelmente, por meio das teofanias. Trovões, relâmpagos, a voz de Deus. E aí nós vimos que o profeta ele se remete ao tempo de Israel no deserto, da saída do Egito e da entrega da lei no Monte Sinai. As obras de maravilhas operadas ali no passado, elas estão descritas aqui com o propósito de incentivar a fé do povo de Deus diante das dificuldades que eles estavam vivendo naquele momento. Por que isso? Porque na perspectiva bíblica e do profeta, Deus sempre se mostrará o mesmo como se mostra desde a antiguidade para com o seu povo da aliança, por mais que haja de formas distintas. E aí nós vemos como o profeta começa a descrever a vida do Senhor em toda a sua glória e os efeitos incríveis dessa vinda. Ele remete àquele tempo, mas nós vamos ver que todas as vezes que o Senhor vem intervindo na história em favor do seu povo, essas coisas acontecem. São muito semelhantes. E aí o poder de Deus vem se manifestando antes da sua manifestação concreta, antes de uma manifestação assim portentosa, e a gente vê isso na história como um arauto da sua chegada, avisando que Deus vem. E aí nós temos vários exemplos, até mesmo no meio do povo de Deus, quando o Senhor dizia assim, e a gente vai citar um exemplo, se der tempo, de Corá, Datã e Abirão, quando Deus se manifesta ali para juízo, as coisas acontecem de tal forma que eles veem Deus está presente ali, por meio daquele juízo. E nós vimos que todas essas coisas apontam para a vinda de Cristo, a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Eu tenho sempre dito, e não sou eu que digo isso, são todos os comentaristas e teólogos de peso, e isso é claro na Escritura, que as promessas no Velho Testamento a Israel foram promessas físicas, e todas elas se concretizaram. Era uma nação, era um povo que herda uma terra e outras coisas relacionadas a essas coisas fisicamente se manifestando. Como o quê? Como uma metáfora real das promessas eternas e espirituais. Espirituais não no sentido de que nós não vamos tocar ou algo metafísico, mas uma realidade que vai chegar a nós num momento determinado. Estamos caminhando para isso. E aí nós vimos também que a vinda do próprio Deus, como fonte de esperança para o seu povo, se encontra, a partir disso, consumada nas Escrituras da Nova Aliança. E citamos Hebreus, capítulo 10, verso 37, que diz assim: porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. De quem ele está falando ali? De Cristo na sua segunda vida. Todavia o meu justo viverá pela fé. Percebam que é a mesma perspectiva de Abacuque.
É o mesmo cenário, vamos dizer assim, num tempo diferente, num contexto diferente. A igreja sendo perseguida. Alguns, como diz ali, sendo espetáculo teatral para o mundo, perdendo seus bens, outros morrendo, outros abandonando a fé. E aí, nesse contexto de perseguição, nesse contexto de oposição, o justo vai viver pela fé. E aí ele diz assim: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí nós vimos que o profeta antevê a vinda do Senhor em glória. E ele primeiro vai visualizar de longe a magnitude dessa glória, sua glória se manifestando naqueles pontos cruciais da história, quando Deus vem para libertar o seu povo. E essas manifestações podem ser consideradas como imagens e sinais antecipando a grande manifestação final de Deus, quando Cristo vier buscar sua igreja, trazendo sobre os inimigos do Senhor o seu juízo. Não é à toa que a linguagem que nós temos ali em Apocalipse dos últimos tempos é a mesma linguagem que nós vemos aqui. É a mesma cidade que está sendo representada. Ali, Babilônia é o mundo. E a linguagem que nós temos ali em Apocalipse, você olha para trás, você percebe que é a mesma linguagem aqui. Só que ele não está falando daquele tempo ali. Ele está falando de um tempo que vai vir ainda. Antevisto pelo profeta. Profetizado anteriormente por meio dessas imagens no Velho Testamento, que vão se manifestar de forma não mais física, mas espiritual, como tem se manifestado na vida da sua igreja. Como a destruição do Golias na cruz do Calvário. Mas seja algo físico, a conotação é espiritual, ou seja, porque está relacionado à nossa vida eterna. Não que as promessas do Velho Testamento não estivessem relacionadas a isso também, mas elas se concretizavam nesse mundo para que nós pudéssemos perceber que aquilo ali que Deus estava fazendo, Ele ia fazer na vida da sua igreja. Uma terra em que mana leite e mel, um novo céu e uma nova terra, em que a nossa expectativa e esperança está fundada. Vamos continuar aqui no verso 4, né? E eu terminei o verso 3 na semana passada dizendo as seguintes palavras, que os atos passados de Deus nos dão a certeza de que Ele agirá para a salvação do seu povo e o cumprimento da sua aliança. Ele diz assim: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Nós estamos vendo aqui que a linguagem humana, ela só pode descrever a glória de Deus em termos relativos. E por que isso? Porque o finito não pode compreender o infinito, ele não pode abarcar o infinito. Certa vez eu vi um comentarista dizendo a respeito da Escritura, da revelação da Escritura, por mais que essa revelação seja algo divino, as palavras que estão aqui, sejam verdadeiras e fiéis, elas não alcançam, e vêm da boca de Deus, elas não alcançam e não abarcam a grandiosidade da majestade de Deus e de quem Ele é. Mas não existe linguagem melhor para revelar a Deus que aquela que sai da sua boca. E olha como Deus é bom para nós, né? Eu não sei se vocês já entraram numa discussão acadêmica, né? Não é só ver, né, a linguagem do direito, é mais que a gente tem visto muito hoje em dia, né? Você senta ali, os caras falam um monte de coisa, você não entende nada. Uma linguagem técnica, né? No meio acadêmico também. Você senta lá, Simone diz que uma vez ela foi ver a tese de doutorado de uma colega em francês que sentou lá e não entendeu nada. Não entendeu nada. Falaram lá, é uma linguagem técnica. Imagine, aquelas pessoas não estão preocupadas com quem está ali. É uma análise, né, extremamente acadêmica. Então a conversa é aqui, ó. Acabou. Por que eu estou falando isso? Porque se eu quero me fazer entender, eu vou ter que traduzir aquilo que eu estou dizendo.
Porque o meu interesse é alcançar aquelas pessoas, é fazer com que aquelas pessoas entendam. E eu quero fazer aí uma comparação com a revelação, a grandiosidade de Deus. Você vai querer entender a mente de Deus, um Deus que fez todo o universo. Como eu disse um tempo atrás, eu estava estudando sobre ciência, e aí vendo que a Via Láctea é uma galáxia do sistema solar, e tem milhões de galáxias, com seu sistema próprio. E o Sol, que faz parte dessa galáxia, é uma estrela de quinta grandeza. Ou seja, existem outras com grandezas maiores, ou seja, quarta, terceira, de primeira, segunda grandeza. Você vai querer entender a mente de um Deus assim? Se ele falasse na linguagem dele, nós iríamos ficar com aquela cara de égua, porque nós não entenderíamos nada. Mas ele desce ao nosso nível, e torna possível que nós o conheçamos por meio dele mesmo e da sua palavra. É como um pai com uma criança, Chegar lá na casa da minha neta, linda ela, Chegar lá, ela começa a falar do jeito dela. Os pais entendem tudo. Eu não entendo nada. Se eu for falar com ela, aí os pais, quando falam com ela, eles falam uma linguagem diferente. Falam como ela fala muitas vezes. E é assim que Deus faz na sua palavra. Ele revela o seu caráter, a sua pessoa, a sua obra, naquilo que nós podemos entender. E muitas vezes nós não alcançamos. Mas a fé, isso não é lavagem cerebral, não. A fé necessariamente não necessita de comprovação. Como é isso? Você tem a certeza das coisas que se esperam? Porque nós cremos naquele que é o único Deus. Então ele só precisa falar alguma coisa, ou mostrar alguma coisa para nós, fazer com que essa coisa se torne visível, para que possamos entender que tudo aquilo que ele fala vai partir do mesmo princípio. Eu não entendo a Trindade. Eu não entendo muitas outras coisas, às vezes pela minha ignorância. Coisas básicas da doutrina. Não é problema nem da linguagem ou da limitação que nós temos, mas uma limitação muitas vezes individual, uma cegueira espiritual. Mas a fé, ela está acima disso. E porque sabemos que Deus é verdadeiro, e que a sua palavra se confirma na história, ele não precisa confirmar tudo aquilo que ele faz e dizer que aquilo é verdadeiro, porque eu sei que ele é verdadeiro, então eu creio. E eu sei que essas coisas vão se manifestar, porque ele já mostrou isso, já nos deu uma palhinha de que a vontade dele vai ser feita. Então eu não preciso crer na minha salvação, na expectativa de que ela se concretize, porque ela já se concretizou, e no momento certo eu serei salvo. Eu não preciso duvidar dela. E é assim que Deus age. Por quê? Porque se Deus revelasse todo o seu caráter, toda a sua, não seríamos capazes de suportar a grandeza de Deus. E Ele é complacente para conosco. E quando eu atelo essa grandeza, a santidade de Deus, que é uma santidade que destrói e mata o homem, se eu chegar perto de Deus para contemplá-lo como homem, eu serei destruído eternamente. Mas o que ele faz? Ele coloca Cristo para que nós possamos estar nele e contemplá-lo da forma possível como nós podemos contemplá-lo. E é isso que você vê na palavra de Deus, essa grandeza. E é por isso que essa linguagem humana, muitas vezes, não tem como abarcar Deus, não tem como
especificamente delimitá-lo ou determiná-lo. Por isso, aqui, o profeta diz que o seu resplendor é como a luz. O profeta declara que Deus em sua vida é como a essência da luz. E Davi vai usar essa mesma linguagem lá em 2 Samuel, capítulo 22, versos 3 e 15, para representar a vinda do Senhor em resplendor e luz, a fim de destruir os seus inimigos. E ele diz assim, 2 Samuel 22, 13 a 15, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam, trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas, espalhou os meus inimigos e raios os desbaratou. A palavra de Deus compara ele como a luz, porque ele é a própria essência, ele é a luz. E a maneira como nós temos, dentro da nossa finitude, de classificar um Deus que vai além do infinito. Abra 1 João capítulo 1, verso 5. A palavra de Deus diz ali no Novo Testamento que ele é luz. E essa mesma tradição continua na Nova Aliança, que vai comunicar as perfeições da glória divina. João diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vemos, ansiamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. As escrituras do Novo Pacto, da Nova Aliança, no Novo Testamento, exaltam a glória de Deus, descrevendo como aquele que habita a luz. Uma luz que ninguém pode atingir ou alcançar. Paulo, quando escreve a Timóteo, no primeiro epístola, capítulo 6, verso 16, ele diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Amém. E é somente em Cristo que ele se revela aos olhos dos homens. É somente em Cristo que ele se revela. É interessante quando Paulo, ele fala, eu vi um pregador usando esse texto de uma forma tão satânica, né? Ele diz aqui, agora ele conhece Cristo, não na carne. E quando ele fala isso, ele diz que ele contempla Cristo na sua glória. Apesar dele ter visto o Jesus ressurreto, ele está querendo dizer isso pura e simplesmente, mas ele conhece agora Cristo em toda a sua plenitude, na sua salvação. Porque ele é a manifestação visível do próprio Deus, como ele é Deus, como ele é filho de Deus. João diz isso, capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. E o Senhor Jesus o revela no seu caráter, aquilo que nós podemos, que os nossos olhos podem contemplar. Não era uma aparência física, porque se fosse uma aparência física, ele seria o homem mais belo do mundo. E a beleza é tão relativa, né, que a gente nem pode falar em termos humanos de beleza. Porque aquilo que eu acho belo, você não acha belo, uma cultura acha uma coisa bela e a outra não acha, os tempos mudam. Mas como dizem alguns filósofos, se existe o belo como essência, Deus é esse belo. E ele se revela na pessoa de Cristo. É a beleza que Deus apresenta e quer que nós apresentemos também. Não é a forma física. Porque o Senhor Jesus, que era o mais belo de todos os homens, a Escritura diz que ele não chamava a nossa atenção pela sua aparência. E por causa disso e de outras coisas, ele era o mais desprezado. Um homem que as pessoas não levavam em consideração. Mas ali estava toda a plenitude divina. E a ideia aqui é que esse Deus que representa todas essas coisas e é todas essas coisas,
esse Deus glorioso se achega aos homens. E na medida que ele se aproxima, a concentração de sua glória é vista nos raios que procedem de sua mão. E na realidade ele estava apontando para o Sinai. Ele diz assim, o seu resplendor é como a luz. E percebam que o profeta está apresentando a chegada dele. A sua vinda, como foi feita várias vezes, manifestando ao seu povo, ou na manifestação, na libertação do seu povo, como ele se apresentava até aquele momento. E aí o seu resplendor é como a luz, e raios estavam brilhando de sua mão. E nós vamos ver aí que ele está apontando para o Sinai, mais uma vez. Abacuque, ele se volta para esse momento em especial do povo de Deus, para tirar um exemplo, né? E fazer uma comparação da forma como Deus age e estaria agindo naquele momento ali no meio do povo. No contexto em Abacuque que nós já conhecemos. E ele diz assim, raios brilham da sua mão. E é interessante porque a palavra aqui traduzida por raio pode ser também chifre. Né? E que por mais que aqui não seja chifre, o que contém o sentido dessa palavra também tem símbolo de força e poder. Uma ideia que também se encontra aqui. Esse negócio de palavra é interessante. Eu gosto, desculpa até me estender isso aí, eu gosto disso, porque eu sou professor de língua portuguesa, e a minha paixão é essa. É linguística, é formação de palavra, etimologia da palavra, estrutura sintática. Eu adoro esse tipo de coisa, eu amo essas coisas. E às vezes você fica pensando assim, que relação há entre chifre e raio? E as palavras, elas têm um contexto muito cultural. E há uma relação aí metafórica entre o verbo brilhar no original, que deu essa palavra brilho, ou chifre, que significa um raio de luz que brilha, e com chifre. A relação, que relação é essa? Supostamente, que às vezes a gente não tem como trazer esse significado, mas você supõe hipoteticamente que seja assim, por ter uma semelhança na cultura deles, ou naquilo que eles veem, entre o raio de luz que brilha e um chifre. É por isso que essa palavra muitas vezes usada ou significava raio ou chifre. E a alusão que ele faz aqui é muito clara às tradições ali passadas de Israel. Ele retrata a glória da vida de Deus em termos da glória passada associada às manifestações. E em especial o que aconteceu ali no Sinai. E isso é visto com mais clareza quando nós abrimos Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. O livro de Deuteronômio, é chamado de uma segunda lei, ou seja, é tipo uma revisão geral de tudo que foi dado até ali, a entrada do povo na Terra Prometida. Lembrando as alianças, o que Deus fez, as suas ações, o seu propósito, incentivando o povo a permanecer fiel na palavra do Senhor, a criar os seus filhos na disciplina de uma estação do Senhor, a investir na vida da família, para que eles possam, na Terra Prometida, gozar das plenitudes de Deus para o seu povo. E aí ele diz assim, o Senhor vem do Sinai, e lhes alvoreceu do Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Veja que é as mesmas palavras que Abacuque usa. E veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles um fogo da lei. O que ele diz aqui? O seu resplendor é como a luz, raios brilham de sua mão. E é lógico que há uma imagem aqui poética, é uma fala poética, metafórica, simbólica, de eventos que aconteceram no Sinai. O trovão, a voz de Deus que parecia um trovão, Deus falava e o trovão, as pessoas olhavam, ouviam lá de baixo um trovão, não, era a voz de Deus falando com Moisés. E é interessante que a gente pode fazer várias aplicações disso aí, com relação à palavra, que está sendo trazida para uns dá medo, é um trovão de Deus.
Matthew Henry faz uma observação interessante nesse verso. Ele diz assim: ele tinha chifres ou raios brilhantes, e assim deveria ser traduzido, porque algumas traduções traduz por chifre, saindo do seu lado ou da sua mão. Raios de glória eram lançados à sua volta. E foi com alguns raios emprestados dali que o rosto de Moisés brilhou quando ele desceu deste monte de glória. Alguns entendem que os chifres, quer dizer, os dois chifres, os dois raios, que eram duplos, saindo da mão de Deus, sejam as duas tábuas da lei, que talvez quando Deus as entregou a Moisés, embora fossem tábuas de pedra, tivessem uma glória em torno de si, e esses livros estavam iluminados com raios, o que está de acordo com Deuteronômio capítulo 32, o fogo da lei. Da sua mão direita veio uma lei de fogo para eles. Palmer Robertson, quando comenta esse texto, ele diz assim, afirma que a concentração de poder e luz na mão de Deus, no momento da sua chegada, enfatizava a sua prontidão a pôr-se em ação em favor do seu povo. E dentro dessa imagem que o profeta mostra aqui, ele diz assim: ali estava velado o seu poder, na mão de Deus, nas tábuas da lei, na iluminação, na luz que refletia da mão de Deus, onde as tábuas da lei foram dadas, ali estava revelado, velado, escondido o seu poder. E aqui, com essas palavras, ele descreve os efeitos do poder e da glória de Deus, os raios de glória que brilham da mão do Senhor. E aí, o comentarista Palmer Robertson, comentando esse texto, ele diz assim: qual será então a natureza desse poder e glória ocultos em seus punhos fechados? Por quê? Porque ali na mão dele saem raios gloriosos, onde reside o poder ilimitado do Todo-Poderoso. E essa é uma linguagem metafórica, porque Deus não tem mão. Eu não sei, acho que foi Beltesazar, se eu não me engano, viu a mão de Deus. Escreveu, ele viu. Não só ele, como toda a sua corte. Era a mão de Deus que estava ali. Deus não tem mão. Deus é Espírito. Mas a maneira como Ele se revela é uma maneira que nós podemos alcançar. É como um pai que fala com o seu filho na sua linguagem, para que no momento apropriado ele esteja falando àquela criança a linguagem dos pais. O poder e a glória ali estavam ocultos aos homens. E por causa de quê? Das suas limitações, observando apenas cuidadosamente o brilho da sua glória, que também estariam velados, porque Ele habita em luz inacessível. Quando olhamos a descrição dessa imagem, atrelamos ao que a lei apontava e o que seria revelado por meio dela. Uma vez que a lei de Deus foi dada ali no Sinai pelas mãos de Deus, esses raios ou brilhos radiantes vinham dessa mão de Deus por meio da qual a lei nos foi dada. E aí iríamos atribuir tudo isso à revelação dada por Deus em sua palavra e tudo o que ela representa. Paulo diz que os mistérios ocultos a eles foram revelados aos profetas. E Paulo, quando usa essa imagem também do Sinai para mostrar a glória de Cristo na nova aliança, contrastando com a velha aliança, ele usa essa mesma linguagem e essa mesma realidade. E aí entendemos o que eu entendo, E quando eu falo eu entendo, eu posso estar errado, mas eu não consigo ver outra coisa na minha limitação. O que significa essa glória e o poder? Foram revelados e ocultos. São revelados e estavam ocultos em Cristo. Abra 2 Coríntios capítulo 3, versos 7 a 9.
2 Coríntios 3, versos de 7 a 9. Paulo voltando àquele mesmo momento, não de Abacuque aqui, mas do evento que Abacuque fala, se refere. Ele diz assim: e se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Percebam, e aí eu até saindo um pouco dessa estrutura aqui, mas não tanto, percebam que todo aquele espetáculo horrendo porque era terrível, porque mostrava, não terrível de feio, mas porque mostrava a glória de Deus, um monte tremendo, tá? Os trovões, relâmpagos, e a gente às vezes está chovendo ou está trovejando, você fica com medo. Uma vez eu estava viajando de avião em Simone, começou a chover, o avião fez assim, não falei nada, fiquei firme lá e tal, mas o medo tocou. As pessoas estavam atemorizadas, porque estavam vendo a glória de Deus. E é assim, todas as vezes que contemplamos essa glória sem Cristo, mas quando contemplamos ela por meio de Cristo, nós vemos, e aquilo apontava para algo muito mais excelente, muito mais, que estava oculto aos olhos dos homens, porque provavelmente no contexto de hoje seria uma pessoa de cor escura, careca e sem graça física, porque provavelmente era assim o Senhor Jesus na sua época. Um homem de cabelo crespo por causa do sol, uma cor escurecida por causa do sol, um homem que tinha 30, mas parecia que tinha 50 anos, e você olhava para ele e não achava beleza alguma, mas a beleza de todo o universo estava ali nele. E quando ele abria a boca e se revelava aos homens, os homens se derretiam na sua presença, como Marta e Maria, como Maria em especial, porque da sua boca, da sua vida, a graça, a glória de Deus se manifestava. E é para isso que essas coisas apontam. Olha o verso 5 ainda, falando dessa presença marcante de Deus, mostrando como Deus vem chegando e vem se apresentando nesse mundo. Ele diz assim: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. E é interessante porque, havendo descrito algo da glória de Deus em sua essência, quando vem libertar o seu povo, o profeta agora descreve nesses versos os efeitos que acompanham a manifestação da glória de Deus. E à medida que ele vem como luz personificada, ele traz a força penetrante e destrutiva do juízo divino. E era isso que o Senhor estava falando a Abacuque. Lembra que na semana passada eu falei sobre glória? A glória de Deus, a gente acha que a glória de Deus é aquela coisa iluminada, que se manifestou também, de certa forma, em Cristo ali no Monte da Transfiguração. Era uma luz que estava ao redor dele, e ali, a lei, os profetas, Moisés, Elias,
também com corpos ali celestiais, né, apontavam para aquele que era o mais excelente, que era Cristo. É um vislumbre. Se você olhar aquele momento e olhar o momento que João o contempla, você vai perceber como Deus é gracioso e revela a sua glória aos nossos olhos de forma que nós podemos contemplar. Mas a linguagem vai ser difícil, porque vai mostrar o caráter de Deus. Seus pés como bronze polido, a sua fala como uma espada, a sua língua, uma espada afiada de 2 gumes. E à medida que Deus vem como luz personificada, Ele está trazendo também o juízo. E aí, nessa luz, nessa sistemática de Deus, antes de chegar à terra, antes de se manifestar, e aí nas teofanias, né, com relação ao seu povo, uma sua manifestação em juízo e glória, a terra passa por pragas. E a referência que ele faz aqui se encaixa principalmente em torno dos eventos do Êxodo. Abra aí, eu não vou pegar o texto de Êxodo, porque é um texto que nós conhecemos, mas o profeta Jeremias. Abra Jeremias capítulo 14, verso 12 a 11. O profeta Jeremias, ele vai falar desse período aqui, de Abacuque. O período do cativeiro babilônico. Percebam que os eventos que Abacuque faz aqui estão relacionados ali ao Êxodo. E aí quando ele diz que adiante dele vem a peste, como aconteceu com os primogênitos do Egito, a praga no meio do povo ali, na rebelião de Coré, Datã e Abirão, Deus se manifestando, e antes disso vem o quê? Da mesma forma aqui. Adiante dele vai a peste. Olha o que diz Jeremias, capítulo 14, verso 11 e 12. E é interessante Abacuque falar isso aqui, porque isso vai representar a postura dele diante de tudo que está acontecendo. Olha o que ele diz aqui. Disse ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Está falando aqui desse tempo, em especial de Abacuque. Abra o capítulo 21, verso 6, ainda de Jeremias. Por que eu coloquei esses textos aqui, apesar de Abacuque estar se referindo ali ao Sinai, as coisas que aconteceram ali no Egito? Porque esses textos aqui estão representando o que vai acontecer com o povo de Deus no contexto de Abacuque. E de uma certa forma já até aconteceu ali com os assírios. Jeremias está profetizando isso: ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e quantos dessa cidade restarem da pestilência, da espada, da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Percebam que antes de Deus vir libertar o seu povo, essas coisas acontecem. E aqui em especial está acontecendo no meio do povo de Deus. Vamos continuar a leitura. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, verso 7, e seus servos e o povo, quantos dessa cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, na de seus inimigos, na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-ei a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás, assim do Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou a peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Então a linguagem clara aí, que ele está falando do cativeiro babilônico, da destruição ali impressa
pelos caldeus ao povo de Deus. Abra no capítulo 24, verso 10. Diz assim: enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhe dei a eles e aos seus pais. Percebam aqui a linguagem que Abacuque usa, apontando para a ação de Deus ali no Egito, livrando seu povo. E isso está acontecendo aqui da mesma forma. E a gente lembra que quando o juízo de Deus vem, ele vem primeiro sobre o quem? Sobre o seu povo. É a igreja que ele trata primeiro, mas ele trata para salvá-la. Ele está para tirar do meio do povo de Deus aqueles que não são, e para trazer juízo sobre eles. Mas quando Abacuque está declarando esse futuro sobre a terra, dessa forma, ele está ressoando as maldições pactuais como foram apresentadas em Deuteronômio 28, 21, 22. Lembram quando nós começamos o livro de Abacuque? E que eu adiantei, poxa, como é que ele, um profeta de Deus, tem essa perspectiva? Porque eu estou aqui, ó. Abacuque está lá. Eu sei o final da história. Ele não. Mas quando ele chega aqui e fala isso, depois de Deus dar todo o entendimento do que iria acontecer, não somente o que aconteceria com Israel nas mãos dos caldeus, mas o que os caldeus receberiam por causa do juízo de Deus sobre eles, pelo tratamento que eles deram ao povo de Deus. Quando ele faz isso, ele está ressoando, ele está lembrando aquilo que Deus falou ao seu povo por meio de Moisés e Josué. Deuteronômio 28, 21 e 22. Olha o que ele diz: o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra e que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica. Olha que interessante, né? Fará porque a pestilência te pegue a ti, até que consuma a terra, a que possuais, a que passas a possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, com o calor ardente, a secura, com o crestamento e a ferrugem, isto te perseguirá até que pereças. Aqui nós temos a vingança pactual sob a forma de praga que devora os inimigos de Deus, juntamente com todas as suas possessões. E ao expressar isso, Abacuque, em termos das antigas maldições pactuais, ele se reconcilia com Deus. Ele se reconcilia com a justiça de Deus. Ele entende essa justiça que estava devastando o seu próprio povo. E aí ele reconhece que ele e o povo é povo da aliança. E por que é povo da aliança? Porque eles são disciplinados pelo Senhor. Abra Jó capítulo 5, verso 17. Jó, capítulo 5, verso 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Abre Hebreus capítulo 12, verso 6, Hebreus, capítulo 12, verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem quer, a quem recebe, é para a disciplina que perceberás. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Quando Abacuque fala isso, ele se reconcilia, vamos dizer assim, ele começa a entender a justiça de Deus, e recebe essa disciplina do Senhor em submissão, porque ele entende que eles são filhos, e filhos rebeldes, apesar de não se dizer isso por aí, e ser até politicamente incorreto, merecem punição. Filhos rebeldes merecem a mão pesada e amorosa de um pai.
ele se reconcilia com essa justiça. Por isso a sua fala no final. Aquilo que lhe foi revelado pela resposta de Deus, a sua queixa inicial. Verso 5 do capítulo 1 até o verso 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. A glória de Deus estava sendo manifestada no seu juízo. É o grande escritor da história, mostrando na sua narrativa a engenhosidade da sua pena. É Deus mostrando, por meio da história, quem Ele é, a maneira como Ele age e como Ele preserva aqueles que são seus. E é essa aceitação dos justos desígnios de Deus que encontra essa expressão mais completa nos versos 17 a 19. Eu vou parar por aqui, eu vou terminar com esse texto, não era a minha proposta, mas é um bom momento para terminar essa pregação. Por quê? Porque a atitude de Abacuque ao final dessa oração demonstra mais claramente essa aceitação dos justos desígnios de Deus. Quando ele diz assim, imagina, coloque-se no lugar de Abacuque, Deus revelando a você e mostrando todas as coisas que Ele vai fazer. Além da destruição de Israel, Judá, 70 anos na servidão. Mas era nessa servidão que o Senhor ia abençoá-los. O Senhor ia abençoar seu povo debaixo da escravidão. E estava dizendo para eles, vocês vão, alguns profetas, os falsos profetas, vamos para o Egito. Vamos. Egito não. Por que não o Egito? Porque geograficamente não o Egito? Porque quando nós estamos trabalhando com representações bíblicas, e essa perspectiva da Bíblia, o que o Egito representa? Pecado. Pecado. O que o Senhor disse para quando o seu povo saiu de lá? Nunca mais vocês vão voltar para cá. Lembra que as promessas do Velho Testamento, elas eram promessas que se manifestavam aqui, terrenas, que apontavam para aquilo que é espiritual? Por quê? Porque uma vez saído do Egito, nunca mais Egito. Nunca mais inferno, como diz o cântico do nosso Inário Novo Cântico. E voltar para o Egito representava isso, espiritualmente falando. Por isso era melhor viver debaixo da escravidão, mas escravidão que foi proporcionada por Deus. E ali eles seriam abençoados, do que voltar para uma vida influência no pecado. E ele entendeu isso. E como seria bom que nós compreendêssemos como Deus disciplina o seu povo. Como seria bom colocar em prática uma disciplina bíblica, onde a vara e a disciplina estão associadas. E no que isso representa na Escritura? O amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Eles entenderem que é melhor viverem dessa forma, porque Deus ali iria preservar a alma deles. Por isso que ele fala, ainda que a figueira não floresça. Provavelmente a visão de Abacuque era do que iria acontecer a Israel depois
dos caldeus passarem. Eu não sei se vocês já viram na história, as mulheres que eram grávidas foram cortadas na sua barriga. Eles foram cruéis, sanguinários, e dizimaram, e esse era o costume deles, dizimaram aquela cidade e trouxeram aqueles homens em humilhação, como se traz animal, carregado em correntes, presos pelo pescoço, vazados seus olhos. Alguns provavelmente foram cortados no seu órgão masculino porque se tornaram eunucos. Humilhados. O juízo de Deus se manifestou sobre aqueles que foram infiéis, e até mesmo os que eram fiéis receberam também a paga do juízo de Deus, porque Deus trata com a igreja. E muitas vezes, meu pecado é o pecado da igreja. Eu não estou aqui para discutir isso, nem explicar, para que a sua mente entenda como Deus trata. Mas é assim que Deus trata. E se Ele trata assim, isso representa a sua santidade, mesmo que você pense o contrário. Mas a sua mente podre e amortecida pelo pecado. É a santidade de Deus que se manifesta. Por isso Ele diz isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ou seja, me faz andar nas nuvens. Eu não lembro agora, mesmo porque eu estou assim tenso com a pregação, eu funciono dessa forma. Mas eu não sei se foi Jeremias ou Ezequiel, que foi um dos profetas que sofreu na mão do povo de Deus, porque ele estava dizendo: vamos para a escravidão, para a Babilônia. Não, nós vamos para o Egito. Cala a boca desse homem, mata esse homem, joga ele num poço. E muitos servos do Senhor morreram pela mão de irmãos ímpios, como nós vemos na história da igreja. Mas esses andaram nas nuvens. Eles andaram altaneiramente. Por quê? Porque a confiança e a expectativa deles estava no Senhor. E é interessante, né? Quando o crente perde, isso é de propósito, a expectativa desse mundo, ele começa a colocar os olhos no mundo por vir. Mas quando os ímpios perdem a expectativa desse mundo, eles se desesperam e tiram a própria vida. Essa é a grande diferença. Grande diferença. E a atitude de Abacuque diante de tudo que ele iria passar, do que seu povo ia passar, justamente por causa do seu pecado, mas que o Senhor seria misericordioso para com eles, para aqueles que são seus, e não permitiria que a igreja se dissipasse. E essa era a preocupação de Abacuque. A igreja de Cristo, que ela permaneça e que ela tenha continuidade. E isso sempre vai acontecer, porque o Deus da igreja
é Cristo. É aquele que volta, é aquele que vem. E quando ele vem, quando ele começa a vir, os montes e os outeiros começam a cair, a terra começa a tremer, porque os caminhos de Deus são eternos. E esse é o próximo versículo que nós vamos continuar. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,